A Embarcadero disponibilizou na versão XE8 do Red Studio um recurso muito interessante que a princípio parece que vai vir a ser a loja virtual de compras de componentes para o Red Studio, né? E essa funcionalidade está disponível no RX. E uma coisa bem bacana, essa semana foi disponibilizado dentro do Gerrit, que é este novo recurso, os componentes Jedi, né? O componente Jedi é uma suíte de componentes e de funções muito conhecida da comunidade Delphi, e agora a instalação desta biblioteca está muito mais facilitada, não só dessa biblioteca, como de todas as outras bibliotecas. A gente vai aprender então a instalar os componentes, a suíte Jedi dentro do RX utilizando o Gerrit, ok? Então, para você acessar o Gerrit, você vem aqui em Tools, Gerrit Package Manager. Ele é uma espécie de loja virtual, tá vendo? Aqui ele já procura online no repositório da Embarcadero e mostra para você todos os componentes de terceiro, funcionalidade, recurso, biblioteca, script, exemplos, código-fonte, enfim, tudo aquilo que qualquer um queira disponibilizar, agora fica dentro do Gerrit Package Manager. E você pode simplesmente selecionar o componente, o pacote, enfim, o recurso que está disponível no Gerrit e instalar dentro da IDE do Red Studio, ok? Então você pode filtrar pelos pagos, pelos free, aqueles que você já comprou, ok? E os que estão instalados na sua máquina. Eu não tenho nenhum instalado ainda. Posso ordenar por nome ou pelo fornecedor e separar por categoria, né? Bibliotecas, componente, internet das coisas. Vamos aqui na opção Free e você vai ver que, mesmo sendo uma coisa nova, já existe uma quantidade suficiente aqui, uma quantidade razoável, aliás, de componentes disponíveis dentro do Gerrit. E não sei se você notou, né? Já está disponível aqui, olha. Cadê ele? Ó. O JCL e o JVCL, que é a biblioteca de componentes Jedi e a biblioteca de componentes visuais. E para instalar agora, não só o Jedi, mas qualquer pacote ou componente disponível aqui no Gerrit é muito simples. Basta você vir aqui, olha, e selecionar a opção de instalação, ok? Então, você pode instalar o componente JCL e o componente JVCL. Um é biblioteca e o outro é componente visual. Ok? Vamos aceitar aqui o termo. Todo o processo ele é automático. O Gerrit Package Manager ele vai fazer todo esse processo sem que você tenha que se preocupar. Então ele vai baixar os componentes, ele vai baixar os pacotes, ele vai compilar, vai instalar dentro da IDE, enfim, você não tem mais que se preocupar com nada a não ser selecionar aquele item que você deseja instalar e clicar no botão instalar, ok? Observe que após executar o download, ele extrai todos os pacotes, todos os itens contidos no pacote para providenciar a instalação de forma automática. Então ele começou a rodar o instalador. Esse aqui já é uma IDE que a galera já conhece, né? Então já vem aí de muito tempo. Quem já conhece o componente Jedi já está acostumado com essa IDE. Detalhe, eu não precisei executar nada, ele baixou tudo, já compilou, já chamou o BAT e agora eu só vou seguir a instalação como eu sempre instalei nas outras versões do Jedi, ok? Então vamos dar um sim aqui, ok. Note que ele está passando por todas as versões do Delphi que eu tenho instalado na minha máquina, então o processo todo automático, já no Red Studio Seattle, 32 bits, componentes para 32 bits. Bibliotecas, na verdade, né? Ainda não é o JVCL. Agora o Red Studio 64. Prontinho. A instalação do JCL, que é a biblioteca, foi concluída com sucesso. Vamos dar OK. Vamos sair. Ele está falando que a gente tem que restartar a IDE para que essas alterações elas tenham efeito, né? Para que elas possam ser aplicadas, ok? Então, vamos fechar e iniciar novamente. Observe que o JCL já aparece aqui na inicialização. Vamos voltar ao Gerrit. E na opção de componentes free, ou melhor, recursos free, podem ou não ser componentes, nós vamos instalar o JVCL. Esses sim são componentes visuais, ok? Vamos aceitar todos os termos. E o processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo, ele vai baixar a biblioteca, vai extrair, vai realizar toda a compilação, vai chamar o wizard do Jedi, nós vamos instalar para todas as versões do Delphi que a gente deseja e vamos restartar o
RedStudio Seattle para que os componentes estejam disponíveis para os nossos projetos. Ok? Obviamente que eu não vou seguir novamente o passo a passo aqui para não ter um vídeo aí muito extenso. Eu volto com o componente já instalado. Vamos lá, instalação concluída. Tal qual com o JCL, a gente também precisa restartar a IDE. Então vamos abrir aqui. E agora tem que aparecer aqui não só o carregamento do JCL, como o carregamento do JVCL. Um é a biblioteca de função e o outro biblioteca de componentes. Então está aqui, ó, JCL, JVCL. Para provar que o componente está instalado, a gente vem aqui, nova aplicação VCL. Vamos adicionar aqui um JV dbgrid. Olha lá, você já verifica, está aqui o componente Jedi. No Tool Palette eu tenho várias paletas com os componentes Jedi, tá vendo? E o mais importante de tudo, olha, eu vou compilar a aplicação e a aplicação não vai apresentar erro. Ó. Posso executar e não apresentou erro. Um erro muito comum que ocorre durante a instalação de componente, para quem não tem experiência em instalar componente dentro da IDE do RedStudio, é esquecer de apontar no Tool Library, no Library Path, perdão, o caminho onde estão os códigos-fontes do componente. Quando o componente possui um instalador próprio, ele já faz isso. Quando o componente não tem um instalador próprio, o programador tem que ir lá e manualmente adicionar esse caminho. Tá? Através do Gerrit, né, ele já faz isso para nós. Okay? Ele já adiciona dentro do Source Path todos os caminhos necessários para que aquele componente possa funcionar em tempo de execução, inclusive. Tá? E onde ficam os arquivos que o Gerrit baixa? É importante você saber porque você pode acidentalmente apagar a pasta sem saber que tem um conteúdo importante e necessário ali dentro. Nativamente ele coloca dentro da pasta Documentos, Embarcadeiro, Estúdio, 17.0, pastinha de repositório do catálogo de componentes. Aqui dentro eu tenho as duas pastas dos dois componentes que eu acabei de baixar, ou das duas bibliotecas, né, que eu acabei de baixar. Este caminho aqui, ele já adiciona em Tools, Options, subitem Library, Library Path, todos os diretórios necessários, olha, include Win32, Common, Resource, todos os subdiretórios necessários para a compilação dos componentes Jedi, eles estão adicionados automaticamente dentro da IDE. Então é isso, pessoal. Instalar componentes no Delphi nunca foi tão fácil. A tendência é que a quantidade de pacotes, de componentes, de bibliotecas, enfim, disponíveis aqui dentro do Gerrit Package Manager, a tendência é que isso aumente cada vez mais, tá? Antes que eu me esqueça, dia 26, sábado, às 10 da manhã, nós vamos fazer um hangout aqui no canal da RM Factory, ok? Então eu espero todos vocês aqui. A gente vai falar não só desta novidade aqui, Gerrit Package Manager, como todas as novidades dessa nova versão do RedStudio. Sábado agora, dia 26 de setembro, às 10 da manhã. Então inscreva-se aqui no canal, se você gostou desse vídeo, dê o joinha e nos ajude a divulgar o canal compartilhando esse link nas redes sociais. Eu sou Rodrigo Mourão, pela sua atenção, muito obrigado.